niños, grandes, todos, todos, la palabra es todos, todos, todos. Antes de começarmos, é importante deixar claro que esta é uma narrativa dramatizada inspirada em temas históricos, religiosos e sociais, construída apenas para fins de entretenimento e reflexão, sem afirmar fatos reais sobre figuras públicas ou seus familiares. Agora imagine o cenário. Estamos em 2025, um ano marcado por tensões, debates intensos e um clima global de incertezas, quando surge uma voz inesperada, alguém que sempre esteve nas sombras, mas que decidiu finalmente romper o silêncio. A ideia de que a irmã do líder religioso mais influente da atualidade surge para revelar algo que, segundo esta dramatização, poderia abalar estruturas profundamente enraizadas, levanta perguntas inquietantes. Que segredos do passado estariam prestes a vir à tona? Que episódios controversos, disputas internas, mal-entendidos históricos ou tensões familiares poderiam vir a ser expostos? E por que justamente agora? Esses elementos alimentam um mistério, ampliam o suspense e colocam você, espectador, no centro de uma história onde cada detalhe pode mudar tudo. Mas antes de avançarmos para essas revelações fictícias e surpreendentes, peço que você aproveite para se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque isso não é só um gesto de apoio. É o que realmente faz o YouTube recomendar nossos conteúdos e manter este trabalho vivo. Se você puder ajudar ainda mais, considere usar os Super Thanks para fortalecer o canal. E se não puder, sem problema algum, deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Só o seu comentário já faz uma diferença enorme. E fique comigo até o final, porque a última parte desta narrativa traz uma revelação impactante, daquelas que fazem a gente repensar tudo o que imaginava saber. Aqui, cada segundo importa, e você não vai querer perder. A irmã do Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, em uma família modesta de imigrantes italianos que carregava consigo não apenas a bagagem cultural da Europa pós-guerra, mas também uma visão rígida sobre disciplina, fé e comportamento. Desde os primeiros anos, ela demonstrou um temperamento marcante, que contrastava fortemente com o do irmão mais velho, Jorge Mário Bergoglio, futuro Papa Francisco. Enquanto ele era introspectivo, disciplinado e inclinado à espiritualidade, ela mostrava curiosidade incessante e um desejo ardente de explorar o mundo além das fronteiras do lar e dos valores familiares. Sua infância foi marcada por discussões acaloradas com o pai, um homem tradicionalista que acreditava que meninas deveriam seguir papéis definidos, cuidar da casa e manter uma postura reservada, posições que ela rejeitava com firmeza desde cedo. Observadores próximos relatavam que, ainda criança, ela tinha uma impressionante capacidade de perceber desigualdades sociais e injustiças ao redor, questionando por que alguns vizinhos careciam de comida enquanto outros viviam confortavelmente, algo que despertava nela indignação e um profundo desejo de transformação. Nas escolas públicas que frequentou, conviveu com crianças de diferentes origens e realidades sociais, desenvolvendo uma sensibilidade social rara e, ao mesmo tempo, uma sólida habilidade de liderança espontânea, pois influenciava colegas com sua energia e sua coragem de dizer o que muitos tinham medo de pronunciar. Apesar das diferenças de personalidade, mantinha uma relação profunda com Jorge Mário, que muitas vezes atuava como mediador entre ela e os pais, reconhecendo tanto o espírito livre da irmã quanto sua necessidade de encontrar um espaço de expressão em um ambiente conservador. Eles passavam horas conversando sobre fé, ética e comportamento humano, debates que moldaram profundamente a visão crítica dela sobre o papel da Igreja, especialmente no que dizia respeito ao lugar da mulher na sociedade e a forma como a doutrina influenciava a vida cotidiana. Esse ciclo familiar, marcado por afeto, tensões e intensos confrontos de ideias, contribuiu para formar sua personalidade questionadora e independente. Desde jovem, ela rejeitava limites impostos e preferia trilhar caminhos próprios, mesmo que isso significasse enfrentar julgamentos da família e da comunidade católica local. Pessoas próximas afirmavam que sua inteligência emocional era excepcional e que ela era capaz de compreender rapidamente as intenções dos outros, adaptando-se com facilidade a diferentes contextos sociais, o que lhe deu um senso de liberdade que influenciaria todas as fases de sua vida. Crescer como irmã de alguém tão inclinado à espiritualidade também a colocou diante de comparações constantes, que ela sempre recusou, afirmando que cada alma nasce com um destino diferente, frase repetida em relatos de familiares. Sua infância, embora repleta de conflitos, foi o alicerce de uma mulher forte, determinada e extremamente consciente do mundo ao seu redor,
preparada para enfrentar julgamentos, desafiar tradições e construir sua própria identidade longe da sombra da figura religiosa que seu irmão viria a se tornar. A vida pessoal da irmã do Papa Francisco sempre foi envolta em uma aura de mistério, intensidade emocional e escolhas que, mesmo dentro de uma família profundamente religiosa, escapavam completamente às expectativas tradicionais. Desde jovem, ela demonstrava um fascínio por relações humanas complexas, mergulhando em romances marcados por profundidade, paixão e, muitas vezes, turbulência. Seus primeiros envolvimentos amorosos foram com colegas de escola e jovens ativistas sociais que, assim como ela, acreditavam em mudanças estruturais e na necessidade de questionar os alicerces morais da sociedade. Esses relacionamentos, embora intensos, eram constantemente criticados pela família, que via com preocupação sua liberdade afetiva e sua recusa em se submeter ao papel feminino esperado em um lar conservador. Apesar disso, ela nunca deixou que julgamentos externos moldassem suas escolhas. Seguia seus sentimentos com coragem e uma autenticidade impressionante, sempre afirmando que o amor é a única revolução que nasce dentro da alma e se espalha para fora. Na vida adulta, teve romances que se tornaram parte de sua história íntima e controversa, alguns com homens mais velhos, intelectuais, artistas e até figuras politicamente influentes, o que alimentava rumores e especulações nas rodas sociais de Buenos Aires. Ela nunca negou nenhuma dessas relações, mas também jamais permitiu que sua vida fosse definida por elas. Afirmava que cada pessoa que cruzava seu caminho deixava um ensinamento, uma cicatriz ou uma lembrança, e que tudo isso fazia parte de sua construção emocional. Amigos próximos revelam que ela vivia o amor de forma profunda e absoluta, entregando-se por completo, mas também sabendo colocar limites quando sentia que sua liberdade estava ameaçada. Sua visão sobre casamento era vista como provocativa para a época. Dizia que não acreditava em alianças como instrumentos de posse, mas como pactos que deveriam ser renovados diariamente através de escolhas conscientes. Essa postura, naturalmente, causava desconforto entre membros mais conservadores da família, e em entrevistas íntimas ela chegou a comentar que, por muitas vezes, sentiu o peso do julgamento moral vindo de dentro de sua própria casa. Entretanto, mesmo diante das tensões, ela defendia sua autonomia com firmeza e convicção, argumentando que a fé nunca deveria ser usada como ferramenta para limitar o coração humano. Seu relacionamento mais marcante, segundo relatos de pessoas próximas, foi com um médico humanitário que conheceu durante um projeto social em bairros carentes. Foi uma união repleta de diálogos profundos, viagens e engajamento social, mas marcada também por rupturas e reconciliações que, segundo ela, refletiam a imperfeição natural do amor verdadeiro. O fim desse romance a abalou profundamente, levando-a a um período de introspecção, no qual se dedicou a entender sua própria identidade emocional fora das expectativas dos outros. Em mais de uma ocasião, mencionou que o irmão, já figura importante dentro da igreja, tentava aconselhá-la com ternura, mas ela insistia que cada pessoa deve trilhar seu caminho afetivo sem interferências. A complexidade de sua vida amorosa não era, para ela, motivo de vergonha, mas sim de orgulho, pois acreditava que cada relação contribuía para sua evolução espiritual e humana. Com o passar dos anos, e apesar de muitos julgamentos externos, ela manteve-se fiel à sua filosofia. Amar intensamente, viver com autenticidade e jamais aceitar que estruturas sociais ou religiosas definissem o que deveria sentir ou como deveria se comportar. Sua vida pessoal, com todas as paixões, conflitos e escolhas ousadas, tornou-se parte fundamental de seu legado e da forma como o mundo passou a enxergá-la, não como a irmã do Papa, mas como uma mulher profundamente livre em seu próprio universo emocional. Ao longo da vida adulta, a irmã do Papa Francisco construiu uma carreira completamente desvinculada das expectativas católicas que cercavam sua família, tornando-se uma figura marcada pela rebeldia, pelo ativismo social profundo e pela coragem de enfrentar estruturas que muitos consideravam intocáveis. Desde jovem, demonstrou interesse em compreender as dores do mundo, mergulhando em leituras sobre filosofia, política, desigualdade social e psicologia humana, o que moldou uma visão crítica sobre as instituições que, segundo ela, se beneficiavam do silêncio das massas. Trabalhou em diversos projetos comunitários nas regiões mais empobrecidas de Buenos Aires, convivendo com crianças abandonadas, mães solteiras sem apoio estatal e idosos esquecidos em casas precárias, experiências que fortaleceram seu senso de propósito e sua revolta contra a indiferença social.
Muitos diziam que sua vocação natural era a docência, pois tinha uma habilidade rara de transformar temas complexos em conversas simples e humanas, mas ela se recusou a seguir qualquer carreira tradicional, preferia estar na rua, onde a verdade dói e transforma, como gostava de repetir em entrevistas. Com o tempo, tornou-se uma referência silenciosa para movimentos sociais independentes, atuando como conselheira informal de jovens ativistas que buscavam combater injustiças estruturais, mas sempre recusando cargos oficiais, alegando que funções formais limitavam a capacidade de agir com autenticidade. Sua trajetória profissional nunca foi linear. Alternava períodos de dedicação intensa a projetos humanitários com fases de recolhimento pessoal, nas quais escrevia textos, diários e reflexões que, segundo pessoas próximas, continham críticas contundentes a sistemas políticos, religiosos e econômicos. Em um dos documentos mais citados após sua morte, ela afirmava que as instituições que deveriam acolher os vulneráveis preferem o conforto do poder, frase que gerou debates acalorados em programas televisivos e círculos acadêmicos, pois muitos interpretaram como uma crítica indireta à própria Igreja Católica. Contudo, ela sempre deixou claro que seu conflito não era com a fé, mas com a forma como estruturas burocráticas a manipulavam. Seu trabalho social também a levou a confrontos diretos com autoridades locais quando denunciou práticas corruptas que prejudicavam comunidades carentes. Houve quem tentasse silenciá-la, mas ela transformava cada ataque em motivação para seguir adiante. Alguns de seus projetos mais polêmicos envolveram grupos de mulheres vítimas de violência doméstica, para as quais ela oferecia apoio emocional, jurídico e, em muitos casos, abrigo clandestino, atitude que chamou a atenção da mídia por desafiar protocolos formais. Em entrevistas raras, ela afirmava que os direitos humanos não deveriam depender de autorizações estatais, mas de coragem moral. A relação com o irmão, já figura importante dentro da Igreja, entrava ocasionalmente em tensão, pois ele temia que sua exposição e seus conflitos com autoridades a colocassem em risco, mas ela sempre lhe respondia que o risco maior é ficar calado diante da injustiça. Com o passar dos anos, sua reputação cresceu não por títulos, mas por causa do impacto emocional e social que deixava por onde passava. Muitos descreviam sua presença como avassaladora. Quando ela falava, havia uma mistura de ternura, firmeza e indignação que fazia qualquer pessoa reconsiderar suas próprias convicções. Sua carreira, se é que podia ser chamada assim, não seguiu regras profissionais tradicionais, mas construiu um legado vivo, moldado por atitudes ousadas, pensamentos revolucionários e a determinação de viver em absoluta coerência com seus princípios. Em vez de diplomas pendurados na parede, ela tinha histórias reais gravadas no coração, de transformações silenciosas, de enfrentamentos públicos e de uma vida inteira dedicada a desafiar a acomodação social e provocar mudanças profundas nos lugares onde a esperança parecia ter desistido de existir. As declarações polêmicas da irmã do Papa Francisco tornaram-se um dos aspectos mais comentados de sua vida pública, pois ela nunca teve medo de tocar em temas considerados intocáveis e nem de contrariar instituições poderosas, incluindo a própria Igreja, o governo e a elite social da Argentina. Em suas entrevistas, sempre concedidas em tom calmo, porém firme, ela falava com uma autenticidade que incomodava porque revelava verdades desconfortáveis, especialmente quando questionava a distância entre discurso religioso e prática real. Em certa ocasião, ao ser perguntada sobre o papel da Igreja na sociedade moderna, ela respondeu que a fé é maior do que qualquer instituição, e quando a instituição tenta aprisionar a fé, é a alma do povo que sangra, declaração que rapidamente viralizou e provocou reações divididas, com religiosos mais conservadores acusando-a de insolência enquanto movimentos sociais aplaudiam sua coragem. Em outro momento, ela foi ainda mais longe ao afirmar que não existe santidade onde falta empatia, frase interpretada por muitos como uma crítica direta ao clero que se afastava das realidades humanas mais duras. Uma entrevista transmitida em rede nacional tornou-se especialmente emblemática quando, questionada sobre a ascensão de seu irmão ao posto de figura religiosa de maior influência do mundo, ela afirmou que o amava profundamente, mas que o poder, mesmo quando bem intencionado, é uma montanha que exige vigilância constante, porque pode cegar até os mais puros. Essa fala repercutiu mundialmente e gerou debates sobre se ela estaria insinuando preocupações com o entorno político e institucional que cercava o Papa. Porém, ela nunca retrocedeu, reiterou que seu papel não era proteger instituições, mas proteger a verdade, e que sua relação com o irmão sempre foi construída sobre honestidade absoluta, não sobre conveniências públicas.
Em outra entrevista controversa, ela relatou momentos de tensão familiar, afirmando que, antes mesmo de ele se tornar papa, já discutiam sobre temas como pobreza, machismo e desigualdade, e que, embora Jorge Mário buscasse respostas espirituais, ela preferia respostas práticas e ações concretas, o que gerava tempestades filosóficas entre os dois. Seu comentário mais ousado foi feito durante um encontro com jornalistas europeus, quando declarou que se o mundo realmente acreditasse em amor ao próximo, nenhum governo sobreviveria intacto, frase que imediatamente provocou alvoroço político e críticas de autoridades que a acusaram de incitar instabilidade. Mas ela simplesmente respondia que a verdade não deveria ser moldada para proteger interesses. Em publicações raras de seus escritos pessoais, reveladas apenas após sua morte, surgiram trechos ainda mais contundentes, onde ela criticava abertamente igrejas que acumulavam riqueza enquanto comunidades carentes lutavam para sobreviver, governos que criminalizavam a pobreza, e elites que usavam moralidade como máscara para esconder corrupção. Esses escritos, embora jamais lidos por ela em público, mostravam sua mente afiada, sua visão crítica e seu absoluto desprezo por hipocrisias sociais. Sua voz, mesmo quando causava polêmica, sempre carregava uma profundidade emocional que impressionava jornalistas e entrevistadores. Muitos afirmavam que entrevistá-la era como conversar com alguém que enxergava camadas invisíveis da realidade, alguém que não se deixava intimidar por títulos ou cargos, alguém que falava como se carregasse dentro de si todas as dores que encontrou ao longo da vida. Suas declarações, amadas por uns e odiadas por outros, construíram uma imagem poderosa, a de uma mulher que, mesmo sendo irmã de uma das figuras mais influentes do planeta, se recusava a viver à sombra de qualquer instituição, defendendo com intensidade absoluta sua visão de verdade, justiça e liberdade. Nos anos finais de sua vida, Maria Helena Bergoglio enfrentou uma lenta e dolorosa deterioração de sua saúde que ela mesma descrevia como um desmanchar silencioso, pois sentia que cada dia levava consigo um pouco do vigor emocional que sempre a manteve de pé, embora tentasse se mostrar forte diante da família, especialmente para proteger o irmão já sobrecarregado pelas responsabilidades do papado. Em seus escritos particulares confessava que temia causar mais sofrimento a ele do que a própria doença lhe causava. Seus problemas respiratórios, agravados por episódios frequentes de fadiga extrema e crises que a deixavam incapaz de falar por longos períodos, tornaram-se cada vez mais severos, e os médicos alertavam que sua condição poderia piorar repentinamente, algo que a deixava emocionalmente abalada, pois sabia que Francisco acompanhava tudo à distância, carregando uma angústia silenciosa que ela reconhecia até mesmo quando conversavam por telefone, já que o tom de voz dele sempre denunciava um medo profundo que tentava esconder. Durante esses meses críticos, Maria Helena viveu momentos de lucidez intensa, nos quais refletia sobre sua vida, sobre seus relacionamentos e sobre a responsabilidade emocional que, de certa forma, sempre sentiu ter sobre o irmão, e dizia que ao mesmo tempo em que desejava que ele estivesse ao seu lado, tinha medo de que sua presença tornasse ainda mais dolorosa a despedida, em suas últimas cartas, deixadas para serem lidas após sua morte. Ela escreveu que a pior parte da doença não era a dor física, mas a sensação de perder sua identidade aos poucos, como se cada dificuldade para respirar fosse um lembrete cruel de que sua história estava chegando ao fim antes que pudesse resolver todos os conflitos internos que a acompanharam durante décadas. Nos últimos dias, debilitada, mas com uma lucidez inesperadamente forte, ela pediu para ouvir a voz do irmão mais uma vez, e aqueles que presenciaram esse momento relatam que a conversa foi marcada por longos silêncios, não por falta do que dizer, mas porque ambos compreendiam que estavam vivendo uma despedida não declarada, uma despedida que nenhum dos dois teve coragem de nomear. Quando a notícia de sua morte chegou ao Vaticano, o Papa Francisco, visivelmente abalado, afirmou diante de seus colaboradores mais próximos que havia perdido não apenas a última pessoa que carregava suas memórias de infância, mas também a única testemunha de sua humanidade antes de se tornar uma figura mundial. E é dito que ele permaneceu em silêncio por longos minutos, segurando a carta final que ela havia deixado, uma carta que, segundo relatos, continha apenas uma frase curta, porém devastadora. Eu sempre soube quem você era, mesmo quando o mundo esqueceu. Após a morte da irmã, Francisco fez uma breve declaração pública, profundamente emocionada, afirmando que Maria Helena havia sido sua fortaleza silenciosa, sua memória viva e sua mais fiel confidente, e que, embora soubesse que a doença avançava, nada o preparou para a dor real da perda.
Essa despedida marcou profundamente o pontífice, que passou a mencionar com mais frequência a importância dos laços familiares e a fragilidade da vida, e muitos de seus discursos posteriores foram interpretados como ecos dessa dor íntima, deixando claro que a partida de Maria Helena não foi apenas uma perda pessoal, mas um golpe emocional que ressoou em toda a sua trajetória espiritual e humana. O legado deixado por Maria Helena Bergoglio após sua morte tornou-se um silencioso, porém poderoso, fio que continuou conectando aqueles que conviveram com ela à profundidade emocional que marcou sua vida, pois embora nunca tenha buscado notoriedade nem desejado ser lembrada pelo grande público, suas confissões, escritos pessoais, cartas e entrevistas tardias revelaram uma mulher cuja sensibilidade moldou discretamente a formação emocional do próprio Papa Francisco, aqueles que tiveram acesso aos documentos que ela deixou para trás descrevem-nos como um mosaico de reflexões íntimas sobre amor, solidão, espiritualidade e a complexidade de ser irmã de um líder global, e muitos desses textos, segundo relatos de pessoas próximas ao pontífice, foram lidos por ele com lágrimas silenciosas, não apenas pela saudade, mas pela descoberta de sentimentos que talvez ele nunca tivesse percebido enquanto ela ainda estava viva. Após sua partida, Francisco passou a demonstrar em pequenos gestos uma mudança profunda, um tipo de suavidade emocional adicional, quase como se a morte da irmã tivesse aberto dentro dele um espaço interno que permanecia oculto, e muitos observaram que seus discursos passaram a carregar uma melancolia sutil, uma busca mais intensa por reconciliação humana e uma insistência notável na importância de ouvir o sofrimento invisível das pessoas ao redor. Acredita-se que a leitura das últimas cartas de Maria Helena, especialmente daquelas em que ela descrevia seus medos, seus arrependimentos e o peso emocional de viver à sombra de sua figura pública, tenha provocado no Papa uma reflexão dolorosa sobre o impacto involuntário que sua missão teve na vida dela, levando-o a reavaliar silenciosamente o equilíbrio entre sua responsabilidade espiritual e seus laços familiares. Em seu círculo mais próximo, comentava-se que Francisco passou a recordar com mais frequência episódios da infância, histórias de simplicidade que compartilhava com a irmã, como pequenas brigas, brincadeiras antigas e conversas que ambos guardavam apenas entre si, e essas memórias, antes apenas lembranças afetivas, transformaram-se em fonte de força e nostalgia, reforçando sua noção de que nenhuma trajetória espiritual, por maior que seja, consegue apagar as raízes humanas que nos moldam. O impacto emocional deixado por Maria Helena também se manifestou na forma como o Papa passou a falar sobre perda, utilizando expressões que muitos consideraram diretamente influenciadas por sua dor pessoal, como quando afirmou, em um encontro restrito, que as verdadeiras testemunhas de nossa essência são poucas, e quando uma delas parte, levamos anos para reorganizar o coração. Além disso, o legado espiritual dela ecoou de maneira inesperada, pois muitas das reflexões que escreveu sobre fé, dúvida e o desejo de compreender o sentido de sua própria existência foram interpretadas como complementares às preocupações pastorais de Francisco, que passou a mencionar com mais frequência a importância de enxergar o sofrimento emocional oculto nas famílias, reconhecendo que até mesmo os laços mais fortes podem ser corroídos pelo silêncio, pela distância ou pela pressão das circunstâncias externas. Para o Papa, a morte da irmã representou não apenas o fim de uma convivência fraterna, mas o encerramento de um capítulo de sua própria história que apenas ela conhecia em sua totalidade, e essa ausência tornou-se uma ferida discreta, mas constante, que se refletia em sua maneira de se relacionar com o mundo, mais sensível, mais consciente da fragilidade humana e profundamente tocada pela certeza de que o amor, apesar de todas as suas imperfeições, permanece como o legado mais poderoso que alguém pode deixar. Assim, mesmo distante dos holofotes, Maria Helena tornou-se, na memória do irmão, um símbolo de humanidade. Um lembrete permanente de que por trás do Papa existe um homem que amou, perdeu e continua buscando significado nas cicatrizes emocionais que a vida inevitavelmente deixa. A vida da irmã do Papa Francisco, marcada por intensidade emocional, amores turbulentos, conflitos familiares e revelações profundas, nos mostra que mesmo ao lado de figuras históricas e líderes mundiais, existe a humanidade crua, com medos, dores e desejos que nunca devem ser esquecidos, e ao acompanhar cada capítulo dessa trajetória, desde a infância, passando pelos relacionamentos, engajamento social, declarações polêmicas, últimos dias e legado emocional, entendemos que os laços familiares,
A coragem de se posicionar e a sinceridade diante da vida são forças que ultrapassam o tempo e a fama, e que cada um de nós pode se inspirar na força de uma mulher que enfrentou julgamentos, desafios pessoais e a pressão de estar à sombra de um dos homens mais influentes do mundo para construir sua própria história. Assim, se você se emocionou com essa narrativa, se sentiu impactado pelas revelações, ou quer conhecer ainda mais detalhes dessa trajetória surpreendente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber conteúdos exclusivos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização, porque aqui você encontra histórias misteriosas, polêmicas e inspiradoras que mostram o lado humano por trás de figuras públicas e familiares. E lembre-se de comentar o que mais te chocou ou emocionou, compartilhando com amigos para que essa história seja conhecida e inspire cada vez mais pessoas a valorizar laços familiares, coragem e autenticidade, enquanto exploramos juntos os segredos, as dores e os legados que muitas vezes ficam escondidos por trás da fama e da história oficial, porque essa biografia nos ensina que todo mundo tem uma história por trás do nome, uma vida de superações, e que até mesmo os mais próximos de líderes poderosos carregam batalhas invisíveis que merecem ser contadas e lembradas.